E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? Olá pessoal, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, novamente aqui no canal. E hoje eu gostaria de meditar, de refletir com vocês a respeito do assunto que eu acredito ser de grande importância. Primeiro porque mais de 90% do Brasil professa fé em Cristo. E também porque é um assunto que faz com que a gente possa refletir a respeito da nossa condição diante de Deus, se nós somos pessoas religiosas ou se nós realmente servimos a Deus. Cristo, ele, durante seu ministério, durante todos os seus ensinamentos, ele deixa bem claro que há uma diferença muito grande entre você servir a Deus e você ser uma pessoa religiosa. E Jesus Cristo, ele constantemente reprovava as atitudes dos religiosos. Em Mateus 23, Jesus Cristo ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, duas caras, que dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, que oram 3 vezes ao dia, jejuam 2 vezes na semana, mas esquece das principais coisas, a misericórdia, o amor. Veja que Jesus Cristo ali, ele deixa claro uma característica do religioso. Ele está preocupado em cumprimento de preceitos e esquece das principais coisas. E essa é uma característica que acontece muito hoje. A pessoa consegue participar de um ambiente religioso, consegue frequentar assiduamente e ainda assim ela tem o coração com mágoa, com ira, com ódio, rancor no coração, tem dificuldade de perdoar, é uma pessoa que calunia as outras, que fala mentira, que tem o linguajar torpe, que vive de maneira completamente diferente daquilo que a palavra de Deus ela vai ensinar, diferente dos mandamentos, dos desígnios de Deus, né, expressamente ensinados por Jesus Cristo. Jesus Cristo ele deixa claro essa diferença, essa característica da pessoa religiosa lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quando ele vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. E ele continua dizendo: muitos naquele dia me dirão Senhor, Senhor, não fiz isso no teu nome, não fiz aquilo outro no teu nome. E aí ele prossegue falando que dirá abertamente para esses que não os conheciam, porque eles praticavam iniquidade. Veja que Jesus Cristo ali, ele inicia falando que não é só você dizer com a boca Senhor, Senhor, você falar que Jesus Cristo é tudo, se você não faz a vontade do Pai. E essa é uma característica do servo de Deus, ele é obediente. E ali ele prossegue falando que muitos diriam que fez isso no nome de Jesus, que fez aquilo outro, que fez aquela outra coisa, que estava ali frequentando, indo, e fazendo e acontecendo. Veja que novamente Jesus Cristo ele está falando que não está relacionado com o cumprimento de coisas, de regras. E isso é uma característica da pessoa religiosa. E ele prossegue falando que eram pessoas que praticavam iniquidade. Iniquidade é sem lei. Sem lei, e qual lei é essa? É a lei de Deus. É os mandamentos de Deus, os desígnios de Deus, aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo viveu. Um discípulo, ele anda como o seu mestre. Se a pessoa professa a fé em Cristo, ela anda como Cristo andou. Cristo ele perdoou, Cristo ele amou, ele cuidou, ele deu a outra face. Ele não estava preocupado em cumprimento de preceitos humanos, no cumprimento de rituais. Ele estava preocupado em andar em obediência ao Pai. E a palavra vai dizer que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E essa é uma característica do servo de Deus, que ele anda em obediência. Jesus Cristo ele finaliza em Mateus capítulo 7, ele finaliza o Sermão do Monte. Ali naquele sermão ele ensina os seus mandamentos, ele ensina os seus preceitos, aquilo que era a vontade do Pai, ele ensina e ele finaliza falando: aquele que ouve minha voz e pratica, aquele que guarda e pratica é semelhante a um homem insensato, um homem prudente.
E aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem insensato. Veja que está relacionado com a obediência. Aquele que serve a Deus, ele ouve e obedece. Por isso que Cristo ele vai falar, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo é você deixar de fazer a sua vontade e fazer a vontade do Pai. Essa é uma característica do servo de Deus. Ele deixa de fazer a vontade dele, ele deixa de servir a ele mesmo, ele deixa de ser o Senhor da sua própria vida e passa a ter Deus como Senhor da sua vida. Senhor significa dono e servo significa escravo. E o escravo ele não tem vontade, ele faz a vontade do seu Senhor. E é como o servo de Deus ele age. Ele age de maneira que agrade ao seu Senhor. Espero que tenha ficado claro a diferença entre você ser uma pessoa religiosa e você ser realmente um servo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até a próxima.